Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana e, como eu costumo dizer, agora aqui na BH News TV, debatendo e discutindo temas importantes do nosso dia a dia, do passado, do presente e do futuro, das questões urbanas, mas das questões urbanas também que têm relação com as questões rurais. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para o momento, um assunto que tem que ver com a questão da economia, tem que ver com o aspecto social, tem que ver com o aspecto também do meio ambiente, da ecologia, da mudança do clima, né? E esses assuntos todos nós vamos conversar sobre a questão da produção da cana-de-açúcar, mas sobre a produção do etanol, que é o álcool combustível, e conversar também sobre todos esses aspectos econômicos, aspectos ambientais do etanol, o álcool combustível, uma riqueza nacional, uma riqueza de Minas Gerais também, que já teve as suas dificuldades, atravessa um momento relativamente bom, mas que o futuro eu tenho muita confiança e muita esperança nele, até porque eu sou um defensor intransigente da questão do etanol enquanto ambientalista. Mas quem vem conversar com a gente é quem entende do assunto muito mais do que eu, que é Mário Campos, presidente do CIAMIG. Mário, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui no Ação Urbana. Obrigado pelo convite. Vamos conversar primeiro explicando essa sopa de letrinhas que eu falei aqui, CIAMIG. Eu sei falar CIAMIG, mas não sei o que significa. Explica para nós. Ok, CIAMIG é uma associação, tá? É uma associação de indústrias, das indústrias sucroenergéticas de Minas Gerais. E somos também representantes aí de dois sindicatos, o Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool e o Sindicato da Indústria da Fabricação do Açúcar, aqui também no estado de Minas Gerais. E por que sucroenergética? Por que sucroenergética, Mário Campos? Energia, sucroenergética é energia, oriunda de quê? Do açúcar da cana-de-açúcar. Né? Então, da cana hoje nós fazemos, as indústrias produzem o açúcar, o etanol e a bioeletricidade, que é a energia elétrica produzida a partir do bagaço de cana e da palha no futuro. Nós vamos conversar sobre os assuntos todos, mas eu queria voltar à minha infância lá em Ponte Nova, cidade querida, há muitos anos atrás, que as indústrias produziam o açúcar, né? A cana-de-açúcar produzia o açúcar refinado, o açúcar que nós todos usávamos e usamos na alimentação. E depois o Mário vem falando aqui agora na produção de etanol, eu não sei se é uma evolução ou um paralelismo, e vem falando também na bioenergia. Nós vamos conversar sobre esses assuntos todos aqui hoje, por isso que eu falei que é um assunto do momento muito importante, inclusive para o clima. Mário, qual que é o objetivo, quais são os objetivos principais do CIAMIG? Tá, o nosso objetivo é fazer essa integração das indústrias produtoras de etanol, de açúcar e bioeletricidade em Minas Gerais. A gente atua de acordo com os interesses dessas empresas, né? Nós somos 37 produtoras, tá, de etanol, de açúcar e bioeletricidade no estado de Minas Gerais. Nós empregamos 80 mil trabalhadores diretos, fora os indiretos, né? E movimentamos a economia nesse interior aí grande aí do estado de Minas Gerais. Temos usinas em 9 das 10 regiões administrativas do estado. Eu quero dar um exemplo, peço até licença para repetir da minha região de nascença, lá em Ponte Nova. Do lado de Ponte Nova, uma cidade chamada Urucânia, onde está uma usina que tem tudo a ver conosco na infância, usina Jatibó, que eu encontrei com o prefeito esses dias em Brasília, o prefeito de Urucânia, rindo até dizer chega. Eu perguntei ao prefeito por que tanta felicidade. Ele falou: Ronaldo, nós estamos em plena safra do açúcar e do álcool lá, e a minha cidade está todo mundo empregado. É possível isso, Mário Campos, uma cidade pequena que tem uma indústria de açúcar, de álcool perto, ficar todo mundo da cidade empregado? Essa é a principal característica que a gente tem dentro do setor. Esse setor, ele está no interior do Brasil, no interior do nosso estado, né? E ele promove esse desenvolvimento econômico regional, que é tão difícil, né? Todo prefeito, toda cidade, qualquer porte que ela seja, ela quer ter uma indústria, né? Esse setor ele propicia isso para essas regiões. Em Minas Gerais, de 2003 até hoje, né, nós quadruplicamos a produção de cana-de-açúcar. Né? E isso possibilitou a instalação de 23 novas agroindústrias no estado, levando desenvolvimento, levando renda, emprego, para locais onde a permanência daquela pessoa que nasceu naquele município pequeno ou médio era difícil, ela tinha que ir numa cidade para uma cidade um pouquinho maior. Então, esse setor ele possibilita esse desenvolvimento. Eu acho que essa é uma das principais características que o setor tem, fora as questões ambientais, né, e de energia propriamente dita, que a gente ajuda aí a sociedade brasileira.
Mário Campos, eu sei que nós estamos falando de coisas positivas, eu sou um apaixonado por etanol, eu quero dar já um depoimento pessoal meu claro, muito aberto, que a coisa minha é uma relação de 70%, aí depois nós vamos explicar isso aqui no segundo bloco, mas eu, cidadão, Ronaldo Vasconcelos, no meu carro, só abasteço com etanol, não faço essa conta. É lógico que eu sou um pequeno consumidor de combustível, né? Eu uso o carro poucas vezes, né? Mas eu só uso etanol no meu carro. Mas eu quero conversar com você, mano, sobre essa importância que tem do setor. Mas vocês atravessaram um período difícil, todo mundo lê, se informa, vocês tiveram um período difícil porque a gasolina não subia de preço, né? E conta para nós, de 2009 até 2015. Sim, o nosso grande concorrente, o concorrente do etanol hidratado, é a gasolina, tá? E nós vamos vender mais ou menos de acordo com o preço desse concorrente. O governo federal, principalmente em 2008, 2009, até ano passado, né, 2014, ele manteve uma política de manutenção dos preços da gasolina, tá, no mercado. E isso fez com que o produtor de etanol não conseguisse ter no seu produto o preço que cobria os custos de produção para a sua venda. Dessa forma, durante esse período, nós ficamos, primeiro, nos endividamos, né, de forma realmente crescente, né? Não tivemos os recursos para renovar os canaviais, ou seja, para manter a produtividade desses canaviais, e a produção realmente despencou. E no mercado, na ponta, no posto revendedor, o consumidor não encontrava um etanol com preço competitivo com relação à gasolina. E dessa forma, principalmente aqui em Minas Gerais, isso foi muito claro durante esse período, o consumidor passou a não usar mais o etanol, né? Menos eu continuava usando, teimoso, insistente e persistente, viu? Nós temos uma parcela da sociedade realmente que tem essa visão, essa percepção mais ecológica, mais ambiental do tema e realmente permanecia consumindo o etanol, né? Em 2009, para cada 100 litros de gasolina que eram consumidos em Minas Gerais, se consumiam 40 litros de etanol hidratado. Tá? Em 2014, para cada 100 litros de gasolina consumida, só se consumiu 15 litros de etanol hidratado. Então, a queda foi muito grande. Agora, com a nova formatação tributária que a gente tem aí nos combustíveis aqui em Minas Gerais, o consumidor mineiro voltou a consumir etanol e as vendas estão crescentes. Nós vamos falar disso no segundo bloco. Fique com a gente, esse assunto interessante, e depois nós vamos falar da grande vilã, na minha opinião, que é a gasolina, e do artista, se falarmos em filme, hein, que é o etanol. Voltamos já com Mário Campos, presidente do CIAMIG. Voltamos para o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje debatendo um assunto muito interessante, que é a questão da produção, da comercialização do etanol, esse produto brasileiro, que é um produto limpo, que é um produto relativamente barato, que concorre com a gasolina, que é um produto caro e, acima de tudo, muito poluente. Estamos conversando com Mário Campos, presidente do CIAMIG, e ele já explicou para nós o significado dessa sopa de letrinhas chamada CIAMIG. Mário, voltamos ao segundo bloco e nós deixamos para explicar a questão dos 70% do preço do etanol em relação à gasolina, o que é mais vantagem ou não. Eu sei que alguns autores, inclusive, defendem que esse percentual, na verdade, deveria ser maior, quase 75%. Eu já cheguei a ler, para me informar, que tem alguns defendem que chega até 80%. Explica para nós esse 70%, por favor, Mário Campos. Vamos lá, de onde vem esse 70%? Né? É uma questão química, né? Da divisão do poder calorífico, da energia contida ali num litro de etanol e na energia, no poder calorífico de 1 litro de gasolina. Né? Então, quando se faz ali no laboratório, você chega nessa relação de 70%. Né? Ou seja, você vai com 1 litro de gasolina, você vai andar um pouco mais em termos de quilômetro do que com 1 litro de etanol. Por isso, o preço do etanol tem que ser mais barato do que o preço da gasolina, o que está ocorrendo hoje. Né? Ocorre que o consumo efetivo de um veículo vai depender de como aquele motor, né, faz a combustão, né, faz a queima daquele combustível. E os motores mais modernos, os motores flex, aliás, 90%
dos veículos novos que entram hoje no mercado. Eles são flex. Mas né? isso já vale para todas as fábricas? Sim, as nacionais, praticamente todas. Não vou fazer propaganda de nenhuma montadora aqui, as não. nacionais, praticamente, aquelas produção nacional, praticamente todas elas você tem os veículos flex. Inclusive, hoje você tem até veículos premium, né? São mais caros com motorização flex. Mas voltemos aos 70%. Certo? Então, então depende de como o motor, né, vai fazer com essa explosão, tá certo? E esses motores, eles nos últimos anos, eles se aperfeiçoaram, né? E muitos Sim. deles, hoje, a gente já tem relação superior a esses 70%. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, o motorista, o proprietário do veículo, tem que conhecer o seu veículo. E depende também muito da forma como a pessoa pisa no acelerador, como que dirige o seu veículo, né? Então, é necessário que ele conheça seu carro. Né? Então, ele passou um tempo aí grande, né? A maioria da população sabe quanto que o veículo dele faz com gasolina, né? Com litro de gasolina, quantos quilômetros ele percorre. Então, o que eu digo é o seguinte, agora você está experimentando etanol, né? O preço está competitivo, faça a conta também com etanol, né? E depois faça a divisão do quantos quilômetros ele está fazendo com etanol, por quantos quilômetros ele fazia com gasolina. Você acha que essa conta vai divergir dos 70%? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E na maioria dos modelos, essa conta vai divergir. E um ou outro pode ficar nessa relação de 70%. Mas na maioria a gente vai ter um bom resultado, um resultado superior a 70%. Ou seja... Pode chegar a 75%? A 75%, em alguns casos até mais. Inclusive, o governo federal hoje foi aprovado há 1 ano e meio atrás, através de uma legislação, onde o governo poderia dar incentivo em termos de redução de impostos de IPI para as montadoras que apresentassem para o mercado veículos com relação superior a 75%. Ou seja, já é possível, então, tecnologicamente, né, falando, apresentar esses veículos com essa relação acima de 75%, porque são modificações que são feitas nos motores para que com etanol a performance do veículo seja melhor do que com gasolina. Reparem bem, telespectador, nós estamos falando do aspecto financeiro, fora do aspecto ambiental. A gasolina é uma grande poluidora. O etanol, muito menos do que a gasolina. É bom que as pessoas entendam isso. Então, do ponto de vista do meio ambiente, o etanol é muito melhor do que a gasolina. E quero dar um outro depoimento. A Ponto Terra ONG, que eu presido, também tem um veículo, e nesse veículo da Ponto Terra nós só colocamos etanol há muito tempo e também não fazemos a conta porque também na verdade, ele não manda tanto. Mário, eu queria conversar com você agora sobre a produção do etanol, assim rapidamente. O produtor rural planta lá cana-de-açúcar e de repente a gente vai aqui num posto e abastece com etanol. Rapidamente, começa no produtor rural. Essa é uma relação fantástica, né? Primeiro, Minas Gerais tem mais de 1.300 produtores rurais que plantam cana e entregam essa cana para o processamento nas agroindústrias, né? Então, isso é fantástico, isso é uma forma aí de geração de renda muito importante. Inclusive, você falou muito bem aí da região de Ponte Nova. A região de Ponte Nova existem ali dezenas, centenas de pequenos produtores que plantam a cana e entregam para a usina lá da região, né? Então, isso começa ali no produtor. O produtor vai para a indústria. Do produtor vai para a indústria. Ou a própria agroindústria também planta a sua cana. Sim. Tá? Então, a cana chega na indústria, ela é processada, ela é moída, tá? E dali ela vai para a produção, tanto de açúcar quanto de etanol. Vamos ficar no etanol. Observe, a gente tem hoje a cana-de-açúcar em termos de energia. Né? Um terço da energia, ela pode ser dividida em 3 partes. Um terço da energia dela é o caldo. Do caldo eu vou fazer o etanol, tá certo? O outro terço da energia é o bagaço, onde hoje eu vou fazer a energia elétrica, vou produzir energia elétrica para tocar a própria indústria e para vender para o mercado. Tá? O outro terço é a palha, que está hoje no campo. Né? A gente antigamente, esse setor, para a colheita manual da cana era necessário queimar. Hoje nós temos 97% da área do estado que hoje você não tem a queima da cana da palha e você tem a colheita mecânica. Aí saiu da indústria, vai para onde? Aí saiu, ela foi processada, tá, né? Processada. Produziu lá o etanol. Produziu o etanol. Esse etanol, ele vai ficar estocado na indústria e depois ele vai ser vendido para as companhias distribuidoras, né?
E dessas companhias As distribuidoras... indústrias que nós conhecemos aí, Petrobras e outras. Essas grandes aí que normalmente estampam aí os postos revendedores, né? E depois essas companhias distribuidoras distribuem o etanol para os postos revendedores, né? Com os postos de combustíveis que a gente está acostumado aí a abastecer. Então você vê que o processo não é tão complicado assim, né? Dá para a gente entender bem. Nós vamos conversar no último bloco sobre a questão do aproveitamento do bagaço e o aproveitamento também da palha. Mas eu queria perguntar ao Mário, já que nós estamos conversando agora na produção, sobre a questão da queima da palha da cana-de-açúcar, que foi debate na Assembleia quando foi deputado, anos e anos, a situação hoje da queima da palha. Em 2008, o setor assinou um protocolo com o governo do estado, onde a gente assumia que até dezembro de 2014 a gente ia eliminar a queima da cana-de-açúcar nas áreas mecanizáveis. E foi isso que nós fizemos, né? Fizeram, estão fazendo. Então, 97% da área de cana do estado, não estamos falando de mais aí de 900 mil hectares de cana-de-açúcar, ela hoje é mecanizável, tá? E essa área não há mais a queima da palha da cana-de-açúcar para o corte manual, tá? Aliás, não existe nem mais o corte manual nessas áreas. O que tem hoje é o corte mecanizado, né? Não é só o corte, também o plantio mecanizado. Hoje nós temos uma indústria bem moderna, uma agroindústria bem moderna, utilizando aí máquinas de última geração para plantio e corte da cana. Que evoluiu muito tanto no aspecto social quanto no aspecto ambiental. A gente que conhece um pouco o assunto é testemunho disso. Mário, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa Ação Urbana, conversando hoje com o presidente do CIAMIG, Mário Campos. Até daqui a pouquinho. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Ação Urbana, debatendo sobre uma questão muito importante, da questão da produção, do consumo do etanol, das suas qualidades ambientais, a questão do comércio também, o lado social, da geração de empregos, lá no campo, nas propriedades rurais em Minas Gerais, com 600 mil quilômetros quadrados, com cerca de 600 mil propriedades rurais, é lógico que nem todas produzem a cana-de-açúcar, não teria sentido isso. E um assunto que tem muita repercussão com a qualidade de vida nas cidades, nos núcleos urbanos. Agora eu queria conversar um pouco com você, Mário, sobre a questão da bioenergia, porque a cana-de-açúcar antigamente era usada apenas para produzir açúcar, já era importante. Depois começou a produzir também o etanol e agora a cana-de-açúcar produz energia elétrica. É isso mesmo, Mário? Isso mesmo. A gente era o setor açucareiro, depois veio para o setor sucroalcooleiro e agora para o setor sucroenergético. Então, com a incorporação desse terceiro elemento aí, desse terceiro produto que a gente chama de bioeletricidade, né? Hoje, as usinas produtoras em Minas Gerais, né, as agroindústrias, têm em torno de 6% da capacidade de geração de energia do estado de Minas Gerais. De toda a capacidade de geração? De toda a geração de capacidade. Então, a parte dessa energia, né, em torno aí de 50%, é utilizada para a produção de açúcar e etanol, tá? E a outra parte, em torno aí de metade das nossas 37 usinas, elas vendem, exportam energia para o sistema elétrico, contribuindo, né, para a geração de energia elétrica aí do país. Então, o telespectador que está em casa pode estar consumindo hoje uma energia produzida a partir da cana-de-açúcar. Mário, nós tivemos um problema de estiagem muito grande, há um problema da crise da água, do fornecimento da água, há uma dificuldade, inclusive, da geração de energia elétrica pelo processo que usa a água como matéria-prima. E aí, você acha que há uma possibilidade de expansão da geração da bioenergia pelas nossas indústrias de açúcar e do álcool também? Inclusive, estamos trabalhando nisso, né? Nós temos 2 anos que os percentuais de crescimento da produção da bioeletricidade superam 2 dígitos, né? A gente cresceu em quase 20% de 2014 comparado com 2013 e agora 2015 também da mesma forma, né? Então, dentro dessa área, dessa produção de bioeletricidade, está ocorrendo investimentos, tá? Inclusive, as nossas caldeiras elas não só produzem energia a partir do bagaço de cana. A gente pode, inclusive, incorporar a palha da cana-de-açúcar, que era antes queimada, hoje não é mais queimada, está lá no campo.
Então, várias empresas estão trabalhando, comprando maquinário para recolhimento de uma parcela dessa palha, para incrementar ainda mais a produção de energia. Agora, outras fontes também, como por exemplo cavaco de madeira, também pode ser utilizado na produção. Na verdade, é uma termoelétrica, né? Uma termoelétrica que pode produzir energia a partir de várias fontes de biomassa, né? Nós já estamos interligados ao sistema, então a questão de incrementar ou não é mais difícil você começar a produzir ela, mas depois que você está produzindo, o aumento já fica mais fácil. A gente sabe que o empreendedor, que o empresário tem que pensar na questão de arrecadação, até por uma questão da sustentabilidade econômica da sua empresa. O preço hoje do quilowatt-hora de energia elétrica gerada através do processo da biomassa é compensável? Sim, olha, nós passamos, durante esse período que o setor de etanol foi prejudicado pela política de gasolina, a biomassa também não foi nem um pouco incentivada. Tá? Mais de 2 anos para cá, por uma crise do mercado de energia, os preços estão bem atrativos. Né? Então, o último leilão que ocorreu, que foi um leilão para daqui a 5 anos, que a gente chama de A-5, a biomassa foi comercializada em torno de R$ 279 o megawatt-hora, que é um excelente preço para o setor. Agora, em agosto, vai ter o A-3, que é energia para ser entregue daqui a 3 anos, e tenho certeza que o setor vai estar muito bem representado nesses leilões. Mas vamos falar um pouco da questão urbana, né? Eu convivi muito na região de Ponte Nova, com os antigos produtores de cana-de-açúcar. Depois vem o negócio do etanol. Agora vem a questão da geração de energia elétrica, da bioenergia. Esses antigos proprietários, os novos proprietários, descendentes, eles conseguiram acompanhar essa evolução também? Os filhos estudam? Como é que se deu essa solução do ponto de vista humano, vamos assim dizer, do ponto de vista do conhecimento das pessoas? Certo. Primeiro, a gente teve uma profissionalização muito grande do setor nos últimos anos. O que é importante. O que é muito importante para que a empresa se perpetue ao longo do tempo e traga para dentro as modernidades da administração hoje no mundo. Né? Agora, nós temos hoje um contingente grande de trabalhadores, de colaboradores, né? E o setor preocupa muito com o treinamento, a qualificação deles. Né? Então, no último ano, aí, o setor foi um dos principais parceiros do Pronatec, que foi esse programa aí do governo federal para treinamento técnico. Tá? E foi muito interessante, nós treinamos quase 2.000 trabalhadores, tá? Qualificando, requalificando esses trabalhadores. Nós temos várias histórias de pessoas que cortavam cana, né, e hoje estão sentados, né, dentro de uma máquina colhendo cana, né, com ar-condicionado, uma máquina moderna que exigiu treinamento e com certeza ele está sendo remunerado de forma, né, muito melhor do que ele estava anteriormente. Né? Então a gente tem muito bem essa preocupação. A gente sabe que o valor que as empresas têm está nos seus colaboradores. Ele acaba recebendo mais também. Com certeza. Mário, falamos do passado, falamos do presente, mas eu quero falar com você agora do futuro como última pergunta. Vem agora a COP21, que é a Conferência das Partes, vai acontecer em Paris, né? E vem aí o futuro. O ministro Eduardo Braga, que eu conheço, respeito por ele, foi governador do Amazonas, tem a formação na área de engenharia, ministro de Minas e Energia, tem preocupações com a produção do futuro no Brasil e com a COP21. Mas vocês que são do setor, conta para nós. Olha, recentemente foi a uma audiência na Câmara e fez uma projeção para daqui a 10 anos. E tem um dado muito preocupante. Né? Segundo ele, daqui a 10 anos, né, em 2025, o Brasil importaria 26 bilhões de litros de gasolina, né, se nada for feito. Então, hoje nós temos um setor que tem lá o etanol, né? Nós temos o nosso concorrente, que é produtor de gasolina, que é a Petrobras, que está debilitada em virtude de tudo que ocorreu. Então, nós temos certeza que o etanol, que é a produção de cana, ela pode aumentar, ela pode produzir mais, né, e dessa forma produzir mais etanol. E a COP21 entra nesse processo porque é o que o Brasil pode demonstrar para o mundo como um avanço nessa área de biocombustíveis, nessa área ambiental. Que o Brasil faça o seu papel e que leve bons representantes lá em Paris durante a COP21. Mário Campos, muito obrigado a você, parabéns pela presidência lá do CIAMIG. Obrigado. Parabéns, muito obrigado pelas informações. Eu quero agradecer a você, telespectador, a você, telespectadora também. Se você quiser participar, faça contato conosco, imps@imps.org.br. Até a próxima semana.